De Jonas capítulo 3. Nós vamos estudar esse livro de Jonas, né? Eu vou abordar um pouquinho diferente, tá, irmão? Um pouquinho diferente a abordagem. Jonas capítulo 3. Eu vou pedir para a Rebeca ligar ali para mim, para a gente ler. Não, aqui, ó. Amém? Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era pois Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou-se de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está lida a tua palavra, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui estão os teus servos, falando da tua palavra. Aqui estou explanando a tua palavra, entendendo que tu és Senhor, e que tu é Deus, e que tu estás no controle, e que a obra é tua, e que somos teus, e que a glória é tua, no nome de Jesus Cristo. Dai-nos entendimento da tua palavra, e que a tua palavra faça morada em nossos corações e em nossas mentes, e tu seja glorificado, no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, só 2 versículos em capítulo 2, os últimos 2 versículos, só para iniciarmos aqui a introdução. Você não precisa ler, não precisa acompanhar, eu vou ler aqui para vocês, mas antes de começar o versículo, o capítulo 3 que nós lemos, 2 versículos do final do capítulo 2 diz assim: mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Quando você chegar em casa, você lê o capítulo 2. O capítulo 2 é uma oração de Jonas, tá bom? Dentro do ventre, na escuridão, podemos dizer ali, não tinha ninguém com ele, estava desesperado,
estava no último da sua angústia, entendendo que tinha desobedecido Deus, agora estava dentro do ventre de um peixe, não tinha entendimento do que iria acontecer no próximo segundo. Deus poderia tê-lo matado ali, mas ele, naquela escuridão que se encontrava, na solidão, no desespero, na angústia de não saber o que aconteceria com a sua vida, então ele clama a Deus. Primeiro princípio que temos que entender essa noite é que tem crentes que só oram quando estão na escuridão. Tem crentes que só buscam a Deus quando estão numa situação terrível. E nós temos que ter esse entendimento, porque a palavra de Deus vem para nos orientar. Temos que guardar esses princípios em nossos corações e em nossas mentes, para que não venhamos a ter um dia mau, assim como teve Jonas, mas estarmos firmes todos os dias das nossas vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Introdução sobre Jonas, sobre o profeta. Nós temos que ter 3 características do profeta. Primeiro é o chamado do profeta. O chamado do profeta vem de onde? O chamado do profeta vem de Deus. Deus é quem chama o profeta. Por exemplo, você vê lá em Isaías, quando Isaías vê a glória de Deus, vê os serafins voando por cima de Deus, vê a glória de Deus no templo, o Senhor assentado, e toda aquela glória, toda aquela majestade, e ele se desespera e diz: ai de mim que vou morrer, porque estou vendo a glória de Deus e sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O povo de Deus. Até que um serafim vem e o purifica, e Deus diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós para fazer a pregação? E Jeremias diz então, aliás, Isaías então diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor, então tá bom, você vai pregar. E Isaías todo feliz: qual que é a palavra? Me diz, qual que é a palavra de bênção que eu vou entregar? Diz para eles que eles vão ver e não vão enxergar, que eles vão ouvir, mas não vão escutar, porque esse povo endureceu o seu coração para a minha palavra e não quer me ouvir, não quer me escutar, porque é um povo rebelde. Essa era a pregação. Deus chamou ele para pregar uma pregação que não era fácil, mas ele foi e teve que pregar. Ele foi pregar para quem? O povo de Deus. Quem tinha o coração fechado para a palavra de Deus? O povo de Deus. Deus levanta profetas na casa de Deus e normalmente o povo rejeita a voz do profeta que vem diretamente de Deus. Não é assim? Segunda característica: o profeta recebe uma mensagem de Deus. Assim como ele recebeu aquela mensagem, ele tem que entregar. O povo gosta? Normalmente não. Se tu não pregou bênção, não pregou vitória, não pregou alegria, o povo não gosta daquele profeta. Prosperidade, o povo não gosta. Terceira coisa, terceira característica: a palavra tem que ser verdade na boca do profeta. Amém? Amém. O que o profeta falar tem que ser verdade, porque ele foi chamado por Deus, ele tem a palavra que Deus mandou ele trazer, e ele tem que ter uma credibilidade. Não é isso? São essas 3 características. Por exemplo, nós vamos falar sobre Micaías, Acabe e Josafá.
Josafá casou com a filha de Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Então, mas Josafá não precisava, mas acabou casando com a filha de Acabe. Então fizeram aliança, o norte e o sul do estado. E o sogro, muito esperto, faz um jantar, faz um banquete e chama o genro para jantar. Viu, Rafael? Abre o olho quando teu sogro te chamar para jantar. Chamou e comeram, beberam, se alegraram, e o rei Acabe fala para o rei Josafá: olha, eu estou indo para uma guerra amanhã, o que você acha de vir com a gente? Me apoia aí? E o genro falou: claro, sogrão, vamos juntos, só que antes vamos consultar os profetas. Ok, vieram 400 profetas de Baal, né? E ele disse: pode ir, o Senhor é contigo, vai que Deus vai dar vitória nas tuas mãos, pode ir. E Josafá meio que estranhou aquilo, né? Disse assim: mas por um acaso não há nenhum profeta do Senhor Jeová que nós possamos consultar? Aí o rei Acabe diz: tem um, mas eu não gosto muito dele, porque ele só profetiza coisas ruins sobre mim. Mas Josafá diz: não, mas vamos lá, chama ele. Chamaram ele, e no caminho a pessoa que foi chamar, as pessoas que foram chamar, já vinham falando com ele: olha, você profetiza coisa boa lá, viu? Porque todos os 400 já profetizaram coisa boa, que vai ter vitória nessa guerra, vitória com o rei. Você profetiza coisa boa. E ele disse: o que Deus mandar eu falar, isso falarei. E quando ele chega lá, todo mundo esperando, né? Está o rei Josafá, está o rei Acabe, está aqueles 400 profetas lá de Baal, e toda aquela turma e toda, né, a corte. E ele já chega assim: então, o que Deus te disse? Ele diz assim: pode ir, que está tudo certo, Deus vai dar a vitória para vocês, com maior sarcasmo. Então o rei Acabe virou para o rei Josafá e disse assim: eu não te falei que ele só fala coisas ruins? Quantas vezes eu te falei, fala a verdade, o que Deus te falou? Aí ele disse: escutem só o que eu vi. Eu tive uma visão, e na visão eu estava diante de Deus, e diante de Deus estava toda a corte celestial, e Deus comentava: eu quero matar o rei Acabe. O que vamos fazer para ele ir para essa guerra e vai matar, acabar com ele? E um anjo dizia uma coisa, um outro dizia isso, o outro dizia outro, até que de repente saiu do meio um espírito, se apresentou diante do Senhor. E o espírito falou a Deus: eu irei, Senhor. Aí Deus pergunta: e tu vai fazer o quê? Eu serei um espírito enganador, um espírito mentiroso na boca dos profetas. E Deus: gostei dessa ideia, vai lá, eles vão acreditar mesmo, né? Então lá eu ceifo a vida desse rei Acabe de uma vez. E aí então Micaías termina a profecia dizendo: é isso que vai acontecer. Se forem para a guerra, a palavra do Senhor é que Deus irá ferir o pastor e todas as ovelhas serão dispostas, como quem não tem um líder, ou seja, o rei vai morrer nessa guerra. Aí os outros profetas ficaram todos revoltados e tudo mais, e o rei pegou e disse assim: está vendo? Prende esse profeta até que nós voltamos dessa guerra.
Aí o profeta falou: se tu, ó rei, voltares dessa guerra, Deus não falou através da minha boca. No outro dia, prenderam o profeta, né? No outro dia o rei foi para a guerra e lá ele não voltou, morreu. Então a palavra de Deus tem que ser verdade na boca do profeta. Amém? Eu estou falando isso para mostrarem para vocês quem era Jonas. Jonas passava por esses 3 critérios, tá bom? Que a gente falou, tá? Ser chamado de Deus, a mensagem de Deus e a palavra de Deus era verdade na boca dele. Se você quiser saber um pouquinho mais de Jonas, não está no livro de Jonas. Você vai lá encontrar em 2 Reis 14, 25, diz assim: também este estabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Tá bom? Então, você quer saber um pouquinho mais sobre o ministério do profeta Jonas? Está lá no livro de 2 Reis. Na época de Jonas, havia profecias para Israel, profecias de bênção, profecias de prosperidade, profecia de paz. Então, na época que Jonas estava, a profecia era de engrandecimento de Israel. E quando tudo está bem, né? Por que sair do país? Quando tudo está prosperando, por que sair do país? Nós brasileiros, né? Por que saímos do país? Por que tivemos que sair? Alguns como missionários, mas outros por causa da situação, que não era muito favorável lá no Brasil, tentando avaliar melhores oportunidades, melhores posições sociais, tentando também ajudar a própria família e os familiares. Não é assim? Mas Jonas não precisava sair de Israel. Aquele povo não precisava sair de Israel, porque as profecias eram profecias de bênção, prosperidade e paz. Aí Deus chama o profeta e manda ele sair de lá e ir para um outro lugar. Aí você já entende por que Jonas não está com o coração muito, como podemos assim, confiante ou somando a que Deus queria que ele fizesse. A história na Bíblia de Jonas muitas vezes foi, por algumas pessoas, né, e até hoje talvez não entendam, conhecida como uma história da carochinha. Porém, existe uma matéria chamada hermenêutica, né, e quem fez teologia gosta de estudar essa. Ou se não gosta, é muito interessante, porque elas nos traz algum conhecimento sobre a palavra de Deus. E um dos princípios da hermenêutica é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então a gente usa a Bíblia para interpretar o que já está escrito na Bíblia. E quando a gente vê lá em Mateus 12:40, há uma turma, quando eu digo uma turma, o povo de Deus, que é conhecida como uma geração perversa e maligna, a qual Jesus Cristo veio salvar. E essa geração perversa e maligna do povo de Deus pede a Jesus que ele dê um sinal, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, que ele é o Redentor do povo de Israel.
E Jesus Cristo diz para essa geração incrédula e perversa, não se vai dar nenhum sinal. Aliás, Jesus Cristo estava dando todos os sinais, né? Cego era curado, paralítico andava, multiplicação dos pães e tanta coisa acontecendo. Mas a multidão era incrédula, o povo de Deus incrédulo. Jesus Cristo não vai se dar mais nem um sinal, a não ser, portanto, Mateus 12:40, portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Jesus Cristo morreu por 3 dias e 3 noites e no terceiro dia ressuscitou. Amém? E hoje está à direita do Deus Pai. É isso que nós cristãos entendemos, é isso que nós cristãos temos que crer. E o próprio Jesus Cristo diz: a história de Jonas é verídica. Alguns falam que foi uma baleia, né? Mas a Bíblia diz que foi um peixe grande. Então Deus manda Jonas. Jonas desobedece. Por quê? Circunstâncias políticas, que a gente já viu, né? E circunstâncias históricas. Como assim? Quais circunstâncias históricas? O povo de Nínive, capital, né? Capital da Assíria, não é da Síria, tá? Da Assíria, nem existe mais isso. Capital da Assíria, então tinha um grande, como podemos dizer, eram inimigos de Israel. Então Jonas, para ir lá salvar uma cidade que era inimiga, era como se o próprio Jonas estivesse virando a casaca, tá? Então Jonas não quer ir de maneira nenhuma lá orar pelos seus inimigos. No ponto de vista de Jonas, era um povo que não merecia. Vamos tirar aqui, extrair então um princípio bíblico: orar pelos inimigos. Doeu, né? Você que é cristão, me escute. O princípio da palavra de Deus é: ore pelos inimigos. Jesus Cristo falou: olha, se tu for orar só pelos amigos, cadê a tua justiça? Os fariseus também fazem isso. Qual que é a diferença sua com os fariseus? Só orar pelos amigos, só orar pelas famílias. Jesus Cristo diz: vai orar pelos que te perseguem. Certa vez, Jesus Cristo fala a Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, que lá está o meu servo, chamado Saulo de Tarso. Vai lá, que ele está orando. Vai lá, que ele está jejuando, que ele está se humilhando. Vai lá e ora por ele. Ananias diz: eu não. Esse homem é perseguidor de cristão. Esse homem manda matar os cristãos. Esse homem tem cartas das autoridades que deram que ele pode entrar em qualquer casa, arrastar os cristãos lá de dentro e prender, ou até apedrejar. Eu não vou, Senhor. Deus diz: vai lá, ora por teu inimigo, vai lá, porque ele vai aprender o quão bom é sofrer pelo Evangelho. Você tem sofrido pelo Evangelho? Quão bom é sofrer pelo Evangelho? São as palavras de Jesus Cristo, quando aquele homem perseguia a igreja de Cristo. Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo e a cegueira o dominou. Interessante, né? Um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de entendimento, mas cego espiritualmente.
ficou cego. Ananias vai lá e ora por ele, e Deus restaura a visão. Amém? Então mudou a vida daquele homem, e aquele homem escreveu todas essas cartas que até hoje têm salvado vidas. Então, ore pelo seu inimigo, ore por aquele que te persegue, ore por aquele que você acha que não vale a pena. Aí pelo menos, quem sabe, a tua justiça seja melhor do que a de um fariseu. Na história do livro de Jonas, vem a tempestade e Jonas se encontra dormindo. Não é assim? É interessante, né? Jonas se encontra dormindo no meio de uma tempestade. Essa questão dá o entendimento de que todos no barco estavam desesperados, todos nos barcos fazendo as suas atividades, isso e aquilo, tudo para manter o barco que não viesse a afundar, e jogando o excesso de peso no mar, e aquele homem estava dormindo. Aquele homem demonstrava estar sem senso de responsabilidade. Responsabilidade pelo barco, responsabilidade pela vida daqueles que estavam ali, mas o pior de tudo, sem responsabilidade pelas coisas de Deus. Vou repetir: sem responsabilidade pelas coisas de Deus, dormindo, como se não fosse com ele, como se fosse um desocupado qualquer. Às vezes a gente traz para a igreja, né, uma vigília, traz para a igreja um acampamento, ou traz para a igreja jejum e oração tantos dias, e muitos ficam despreocupados, muitos ficam dormindo, como que se não fosse nem aí com ele, sem responsabilidade pelas coisas de Deus. A gente convida: irmãos, vamos fazer uma campanha de oração pela igreja, pelo bairro, pelas vidas, assim assado. Está dormindo, não está nem aí para as coisas de Deus, sem responsabilidade. Diga para o seu irmão: Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está me vendo. Deus está vendo a responsabilidade ou irresponsabilidade de cada um de nós. Mesmo se eu estiver no fundo do barco dormindo, mesmo se eu estiver no meu quarto, Deus vê tudo. E Ele sabe de todas as coisas. Diga: Deus vai acertar as contas contigo. Deus vai acertar as contas comigo. Deus vai acertar. Deus vai acertar as contas comigo. Deus vai acertar as contas com aqueles os quais Deus o chamou para fazer a sua obra e estão com os braços cruzados. Aqueles os quais Deus chamou e encheu de talentos e o dotou de talentos e qualidades para fazer a sua obra, e pegaram o navio e foram para outro lugar, em rebeldia ao chamado do Senhor. Pegou um navio da sua vida e tem navegado por onde quer. Ele é o dono do seu nariz, mas o Senhor vai acertar contigo. Pastor, por que comigo? Eu quero te dizer uma coisa: Deus poderia ter mandado quantos profetas no lugar de Jonas? Quantas pessoas no lugar de Jonas? Pessoas se ofereceriam e iriam pregar,
um amor para aquele povo. E Jonas disse: eu não vou. Deus disse: sim, tu vai, porque quem manda sou eu. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. E o Senhor disse: eu te chamei. Eu estou falando isso para você. Quem te chamou foi Deus, não foi eu. O Senhor te chamou para fazer a obra dele. Por que a rebeldia? Por que o desinteresse? Por que está dormindo no fundo do navio e deixando os outros se descabelarem enquanto o navio está quase afundando numa tempestade? Põe a mão na massa, trabalhe, ajude, para que Jesus Cristo esteja junto nesse barco. Faça a sua parte, porque se tu não fizer, o Senhor vai te buscar. O Senhor vai te buscar onde estiver, onde você estiver, e vai te trazer de volta ao centro da vontade dele. Amém? Jonas pegou o navio, em vez de ir para o leste, foi para o oeste, né? Totalmente, como se fosse norte, ele foi para o sul, tá bom? Totalmente ao contrário. Parece que ele foi para o lado da direção da Espanha, um lugar muito bonito para fazer turismo. Mas Deus manda a tempestade. Atrás de crente rebelde, Deus manda a tempestade. Diga isso, irmão. Deus manda a tempestade atrás do crente que é rebelde. Pastor, estou passando por uma situação. O que você está fazendo, meu? Nada. Nada para glorificar o nome de Deus. Só trazendo confusão na igreja. Só trazendo, como é que é? Dissensão, troubles, dificuldades. Não soma como o corpo de Cristo e tenta diminuir aqueles que estão tentando crescer, ajudar na obra do Senhor. Deus é amor e também é justiça. É um chavão que nós como crentes entendemos. Deus é amor e é justiça. Em 2 Timóteo 4,1 diz: eu te encorajo solenemente. Paulo já agora escreveu: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. O Pai vai julgar. O Pai está me vendo. O Pai está te vendo. E o próprio Jesus Cristo irá nos julgar. Apocalipse diz que os mortos compareceram todos diante do trono, grandes e pequenos, e abriu-se os livros, incluindo também o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com as coisas que estavam escritas nesses livros, cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Abre só um momentinho. Apocalipse 20, versículo 12. Um parênteses muito importante. Apocalipse 20, 12. Diz bem assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Jesus Cristo julgará um por um.
E quem lembra da pregação da semana passada, né, que falamos que lá todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lá não sou eu que vou aceitar Jesus Cristo, é Ele que vai dizer: agora eu não te quero. Lá Ele não está como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá Ele está como juiz, o leão da tribo de Judá, que traz juízo a todos os povos da terra. Ali, Ele que irá te rejeitar ou não. Ali talvez Ele não te queira. Amém? Pastor, o que é isso? É o tempo da graça. O tempo da graça tem o seu tempo, e ela irá terminar. Em breve o Senhor voltará, e não voltará mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltará como o Senhor Jesus Cristo. Crente rebelde, cuidado. Deus manda a tempestade atrás de você. Deus mandou a tempestade atrás de Jonas. Então, dentro do peixe, Jonas arrependido ora a Deus, e Deus disse: ok, deu ordem ao peixe, o peixe vomitou Jonas. Jonas chegou na praia e foi pregar para Nínive, cidade de 3 dias, não é isso? E ele começa aquela pregação que ele não queria pregar, e começa uma pregação bem simples. Se você ver aí na Bíblia, a pregação tinha umas 5 situações na pregação. Ele dizia: olha, 40 dias e Nínive será destruída. Essa era a pregação de Jonas. 40 dias e Nínive será destruída. E talvez por dentro ele estivesse dizendo: e é bem feito, porque vocês são um povo, né, mau, um povo violento, e eu não gosto muito de vocês, não. E eu estou aqui pregando só porque Deus me obrigou a fazer segundo a vontade dele. Bom, alguém sabe dizer quantos dias Jonas pregou? Quantos dias Jonas pregou ali? Eu procurei, não aparece, não achei. Mas eu imagino, pelo texto de cidade de 3 dias, eu imagino, tá, irmãos? Posso estar errado. 3 dias percorrendo a cidade. Em 3 dias ele pregou. Pastor, foi 40 dias, não foi não. Foi bem pouco. Sabe por quê? Porque o coração dele não estava naquela cidade. Ele pregou, imagino que ele deu a passada lá, 3 dias, pregando naquela cidade. Já percorreu, já foi, voltou, talvez um pouquinho mais. Aí diz a palavra que ele sai da cidade e senta e fica esperando o que vai acontecer na cidade. Ou seja, ele queria assistir de camarote aquela destruição, porque ele não estava nem aí para aquela cidade. Achou alguma coisa? Não, acho não. Ele não estava nem aí para aquela cidade. Ele queria mais que Deus a destruísse. Fez o que Deus mandou de mau grado, uma pregação torcendo para o que ele falasse viesse a se concretizar, se realizar num tempo breve, mas ele sabia que tinha que esperar 40 dias. Então ele sai da cidade e senta e fica esperando. Agora eu quero ver de camarote a destruição desse povo. Porém, Jonas pregando, vem o arrependimento dos ninevitas. Uma coisa interessante. Esse é um princípio que nós temos que ter, tá bom? Jonas está pregando para um povo que não era povo de Deus.
Jonas não estava empolgado nem um pouquinho para pregar para aquele povo que ele não gostava. Então você vê um profeta que não quer pregar, um profeta que ao pregar não quer que os outros se convertam, que ouçam o que ele está pregando. E ele está pregando com um povo que não conhece o Deus dele, mas que é criador de tudo e de todas as coisas. Ele está pregando com um povo que, segundo o entendimento dele, não é digno e não é povo de Deus, não é santo e não merece ser justificado por Deus. E, no entanto, acontece algo mais improvável que a gente vê no livro de Jonas, que aliás tudo aqui é bem improvável, mas uma coisa muito improvável. A pregação desse profeta é escutada pelo aquele povo e tem um resultado que deveria ter sempre no meio do povo do Senhor: o arrependimento, quando a palavra do Senhor é pregada. E olha que a palavra não era a palavra de esperança, não era a palavra de se arrependa, não era a palavra de Jesus Cristo te ama, não. É 40 dias e acabou, não tem mais conversa, vocês já passaram do limite, muita violência, muita coisa terrível. 40 dias e acabou com essa cidade, que nem Sodoma e Gomorra, não vai restar nada, Deus vai destruir tudo. Olha só que pregação. E o povo escutou, e o povo se arrependeu, e o povo jejuou, e o povo tirou as roupas de vestes, colocaram roupas de panos de saco para se humilhar. E acontece uma coisa que nenhuma parte da Bíblia se vê: até os animais tiveram que jejuar. E não era só jejum de comida, era jejum também de água. Imagina aqueles animais berrando o dia inteiro lá, porque não tinha comida, não tinha água. E o próprio rei se colocou nas cinzas e deu um decreto: a partir de agora todos se arrependam do seu mau caminho, jejum, oração. Quem sabe Deus pode mudar de ideia no tocante às nossas vidas. Amém? Você crê que Deus pode mudar de ideia no tocante à sua vida? Através do arrependimento em Cristo Jesus. A compaixão de Deus, então, vem e Deus diz: Jonas, não vou matar eles, não vou destruir eles. E Jonas agora fica, deixa eu ver, como é no Rio Grande do Sul, a gente fala fez beicinho, né? Quando a criança está fazendo uma birra, né, com o papai e a mamãe ali. Então, no Rio Grande do Sul a gente diz: fez beicinho, né? Quer fazer uma chantagem. Então, aquele profeta, que nem uma criancinha diante de Deus, diz: eu sabia que tu era um Deus bom, eu nem queria ir lá pregar, né? Então faz aquela chantagem emocional com Deus. Então Deus aproveita que o sol está pesado ali onde ele está sentado e faz com que nasça uma aboboreira, né? Um pé de abóbora, tá bom? E a aboboreira nasce e faz então uma sombra para ele. E Jonas, que bom, está dando uma sombrinha aqui, né? Não está queimando muito a minha cabeça, ok, vou ter mais tempo aqui para assistir de camarote, né? Mas eu sei que Deus não vai fazer mal. Aí no outro dia, Deus manda um vermezinho, né? Eu lembro daquela pregação do bispo: até o verme obedece a Deus, mas o povo de Deus não sabe quem é o seu dono. Aí o vermezinho vai lá e fere o pé de aboboreira, né? Quem conhece, eu conheço, né? É uma lagarta, ele vai e come na parte da metade e todo o pé murcha, né? A metade ou na parte de baixo, ali perto da raiz,
todo pé de aboboreira murcha. Isso que aconteceu. Quando aconteceu, Jonas ficou desesperado, por causa de que aquele pé de aboboreira veio morrer. E Deus mandou um vento soprar, e aquele vento com sol quente, então soprou na cabeça de Jonas, e Jonas estava desfalecendo. Então Jonas pediu para ele: eu quero a morte, eu não aguento essa situação. Irmãos, preste bem atenção nisso. Para nós que somos cristãos, o mesmo Deus que manda sombra é o que manda o calor do sol queimar a tua cabeça. É o mesmo Deus, para você aprender que Ele é Senhor. Enquanto nós damos, como podemos dizer, desculpa me fugir a palavra, damos muita atenção ou muito valor para algo que é insignificante, Deus está dizendo: naquela cidade havia 120.000 almas, fora os animais, que não conheciam a minha palavra, que não sabiam distinguir entre o bem e o mal. E você não teve compaixão daquele povo, mas teve compaixão do pezinho de aboboreira, de abóbora, pé de abóbora, não é isso? Que nasce num dia e no outro morre. Nós cristãos nos perguntamos quais os nossos valores? Onde está a nossa compaixão pelas almas que estão indo para o inferno? Fique na sua rebeldia, o quanto quiser, mas você terá que dar contas para o Senhor Jesus. Amém? O Senhor está te buscando. O Senhor manda tempestade atrás dos seus rebeldes. Assim como Ele tratou com Jonas, assim Ele pode tratar comigo, e assim Ele pode tratar com você. Então aproveite enquanto é tempo, porque segundo o entendimento que nós temos, Jesus já está às portas. Não há tempo de brincarmos mais de ser rebeldes, não há tempo de ficarmos de zum na igreja, na casa do Senhor. Não há tempo de ficarmos de conversinhas, não há tempo de ficarmos perdendo o nosso tempo, em vez de fazermos a obra do Senhor. Perder tempo com o quê, pastor? Com coisas inúteis, com coisas que não têm valor. Assim como o próprio Jonas não tinha entendimento de que para Deus o mais importante são almas, vidas. Nós, como cristãos, temos que ir atrás dessas almas, dessas vidas. Certa vez escutei um grande pregador falando que a eficácia da pregação não depende do pregador. Como é, pastor? A eficácia da pregação não depende do pregador, porque senão a glória iria para o pregador e não para o Deus, não é? Não, mas esse homem é ungido, é cheio de unção, não sei o quê. Mas se a eficácia da pregação está no pregador, Jonas não teria ganho uma alma. Mas porque a eficácia da pregação não está no pregador, 120.000 pessoas foram salvas para a glória de Deus. Amém? Estevão, muito empolgado, prega para
para o povo de Deus. E aqui a gente vê que a eficácia da pregação também não depende da plateia que está ouvindo. Porque Estevão pregava para o povo de Deus. Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção, e pregou a palavra de Deus. Mas aquela plateia, que era do povo de Deus, fechou o seu coração para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, e no final da pregação apedrejaram o homem de Deus. Então a eficácia da palavra também não depende do pregador nem da plateia. A eficácia da pregação depende tão somente do agir do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Amém? Então, esta noite nós temos aqui alguém que é mais importante do que todos nós e que está trabalhando no seu coração. E ele é eficaz, como diz Paulo, como se fosse uma espada de dois gumes, que divide a alma do Espírito, para que a palavra de Deus penetre e mude a sua vida. Essa palavra só tem eficácia porque atrás da palavra de Deus tem um que garante. E o próprio Jesus Cristo diz: olha, eu vou subir, mas eu vou mandar um Consolador. E ele vai falar, ele vai explicar, e ele vai transformar o coração de pedra do meu povo em coração de carne. Um homem com a palavra de Deus muda a história de uma nação, muda a história da humanidade. Certa vez, Lutero era um padre católico, mas ele olhou tantas coisas erradas dentro da igreja católica que ele propôs uma reforma. Ele não queria sair, mas propôs uma reforma dentro dele. Vamos fazer essa reforma, porque está muita coisa errada. O pessoal está vendendo, vendendo bênçãos. O povo que quer ir para o céu tem que estar comprando. Há um terreno, ganha uma posse, comprando um terreno lá no céu, paga o dinheiro e ia para o céu. E Lutero está dizendo: não, a palavra não diz isso. Nós temos que reformar, temos que mudar, porque senão vamos todos para o inferno. Aí um amigo dele, de tanto que ele falou, de tanto que bateu, e papa contra ele, bispos e os padres e tudo mais, e até muitos do povo estavam contra ele, e um dos amigos deles mais chegado disse para ele: Lutero, você está louco? Você não está vendo que o mundo todo está contra ti? E ele disse: se o mundo todo está contra mim, eu estou contra o mundo todo. Porque um com Deus é a maioria. E ele lutou. E hoje, os reformados, os protestantes, estão no mundo todo. Hoje, claro, precisamos de uma outra reforma, Precisamos de uma outra reforma dentro dos reformadores. Mas também John Knox, orando para Deus, ele pedia: Senhor, me dá minha nação. Senhor, me dá minha nação. E se eu não me engano, a Escócia. Senhor, me dá a Escócia. Me dá a Escócia, ou me mata. Me tira a paixão que esse homem tinha pelas almas, pelas vidas. E está intercedendo a Deus pela sua nação, pelo seu país. Nós, como brasileiros, temos que orar pelo Brasil. Está feio o negócio lá, muitas queimadas. Temos que orar pelo nosso povo. Também temos que orar pela nação onde Deus nos colocou. Vamos pedir para Deus
Mas o que é mais importante é nós chegarmos no nosso vizinho, no pessoal do bairro, no pessoal do nosso trabalho e falar do amor de Deus. Amém? Para que a graça de Deus alcance aqueles que estão ao nosso redor, assim como nos alcançou. Amém? Pense um pouquinho comigo. Já estamos para terminar. Jesus já morreu por mim. Jesus já morreu por ti. E Jesus deixou um comando: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que nós temos que fazer. Então, por que a desobediência? Por que a desobediência? Por que desobedecemos a Deus? Porque somos também como o profeta Jonas. Porque temos que desobedecer por certas coisas. A pergunta é: para onde está indo o navio da sua vida? Para onde você está direcionando o navio da sua vida? E aqui quero trazer um conselho que serve para mim. Essa pregação serve para mim. Coloque o navio da sua vida na rota certa em Cristo Jesus. Amém? Esqueça o que você está fazendo. Esqueça tudo que não glorifique o nome de Deus na sua vida. E ponha esse navio na rota certa de obediência e faça o que o Senhor colocou na sua vida para você fazer. Aquilo que venha glorificar o nome dele. Aonde você se esqueça de você. Aonde você diminua e ele cresça. Assim como João Batista fez. Largou tudo. Largou as vestes bonitas. Nem largou, porque nunca usou. Né? Largou os banquetes nos castelos. Aliás, nunca foi. O próprio Jesus Cristo veio. Quem que vocês vieram ver aqui nesse deserto? Um homem de roupas finas, um homem elegante? Não. É um caniço no deserto. Magrinho, mal comia, mal bebia, se vestia com roupa de saco, mas o Espírito de Deus estava sobre ele. A glória de Deus estava sobre ele. Deus falava com aquele, e Deus dava sinais para que ele batizasse o próprio Filho de Deus, o Cristo, o enviado do Senhor. Deus deu aquela oportunidade para aquele homem. Aquele homem largou tudo, aliás, nem pegou, rejeitou o que o mundo poderia ter dado para ele. O que você tem rejeitado? Coloque o navio da sua vida na rota que o Senhor Jesus Cristo tem para você. Amém? A rota é estar firmes no Senhor. O teu norte é o Cristo Jesus. Amém? Ficamos em pé nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo,